Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. O que nós vamos ver hoje? Período simples e período composto, tá? Isso aí a gente vai entender qual é a diferença de frase e oração. Então, olha o que a gente tem aqui. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Tá? Vinícius chegou e Kaique. Ótimo. O que acontece, gente? Tá ok, Vinícius? Tá dando ruim aqui. Poxa. Vou explicar bem devagar, tá? Para se falhar, vocês conseguirem entender. O que acontece, pessoal? O que é um período simples? Uma frase, ela é composta por uma oração ou mais. O que é oração, professora? Oração é quando a gente tem um verbo. Cada parte da frase que tem um verbo é uma oração, tá? Então, por exemplo, ó, o período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Ou seja, o período simples é aquela oração que a oração só pode ter um verbo. Por exemplo, o amor é eterno. Então, a gente sabe que ele só tem uma oração, porque tem um verbo. As plantas necessitam de cuidados especiais. A gente só tem um verbo. Então, essa frase, né, essas duas frases aí, elas são feitas de apenas uma oração. É o período simples, uma oração. Nós temos período composto quando a gente tem frases com duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Por exemplo, quando você partiu, é uma oração. Quando você partiu, é uma oração. O que aconteceu? Minha vida ficou sem alegrias. Já é a outra oração. Tá vendo? O partiu se refere ao sujeito você. Você partiu. E o ficou refere ao sujeito minha vida. Então, minha vida ficou. Então, nós temos uma frase composta por duas orações. Embaixo também, ó. Quero aquelas flores. Eu poderia dizer, ó, quero aquelas flores. Então, ó, eu quero. Né? O sujeito aí está oculto, esse eu, mas a gente sabe que é eu. Eu quero aquelas flores. É o verbo querer, quero. Na outra oração nós temos para presentear minha mãe. Então, já temos outro verbo, ok? Então, pessoal, por que foi importante, por que é importante a gente saber o que é uma oração? O que é um período simples, um período composto, né? Entender. Porque agora nós vamos começar a entrar na parte de conjunções. O que são as conjunções? As conjunções são umas palavrinhas que ligam duas orações, tá bom? Eles vão... Ó, aqui a gente tem escrito, a conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Então, por exemplo, se eu disser assim, comi banana e maçã. Esse e tá ligando, ó, banana e a outra fruta, maçã, né?
elas são da mesma classe gramatical. O que é classe gramatical? São substantivos, são nomes de frutas. Então, comi maçã e banana. E esse e está dando ideia de quê? Está dando ideia de soma, de adição, tá bom? Então, é isso que a gente vai começar a ver aqui na aula. Hoje nós vamos ver somente as conjunções coordenativas. E na próxima aula a gente vai ver as conjunções subordinativas, que vai ser uma matéria que vocês vão ver muito no 9º ano. É uma matéria super importante para vários concursos, tá bom? Então, várias provas para Enem, para tudo. Então, vamos começar bem devagar aqui para que vocês entendam perfeitamente, tá? Então, nós temos aqui 2 exemplos. O primeiro é, ele joga futebol e basquete. Então, é o mesmo exemplo que eu dei do banana e maçã. A gente está ligando 2 termos semelhantes. O futebol e o basquete, que são nomes, né? Substantivos, tá? Já no segundo exemplo, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, é as conjunções ligando orações. Por exemplo, eu iria ao jogo. Então, nós temos aqui, ó, eu iria. Então, o primeiro verbo aqui dessa oração é eu iria. Então, uma oração aqui. Eu iria ao jogo. Mas estou sem companhia. Então, estou já faz parte de outra oração, tá? E aí, o que a gente fez aqui? A gente usou a conjunção mas para ligar as 2 orações. Eu iria ao jogo, mas, porém, estou sem companhia. É um sentido, né? É um contraste que tem aí. A gente chama isso aí de conjunção adversativa, né? É um contraste. Poxa, eu queria fazer isso, mas não dá por causa de outra coisa, tá bom? Então, aqui observem que o mais ligou 2 orações. A primeira oração, eu iria ao jogo, a gente percebeu que era oração pelo verbo iria, e a segunda, estou sem companhia. Aí a segunda oração, o verbo estou. Olha só, agora a gente vai ver aqui, ó, a classificação das conjunções. E nós vamos começar pelas conjunções coordenativas, tá? A gente tem coordenativas e subordinativas. Tem uma que a oração precisa ter mais alguma coisa para você entender, e a outra não. Então, vamos observar aqui. O colega fala para o outro assim, e aí? Vai fazer prova para o Enem? Aí outro, não, vou fazer, nem trabalhar, nem estudar, nem isso, nem aquilo. Tá vendo? Assim, esse nem isso, nem aquilo, essas palavrinhas são chamadas conjunções. Então, vamos ver aqui. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam 2 orações independentes. Ou seja, a segunda oração, o que vem depois, ela não precisa da primeira. Aliás, a primeira não precisa da segunda para fazer sentido, tá? Mas a gente decide colocar para trazer mais alguma informação. Por exemplo, aditivas, tá? Exprimem soma, a ideia é de soma, ideia de adição. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Soma, adição. Então, ó, nem, não só, mas também. Por exemplo, eu não só dou aulas de português, mas também de inglês. Então, estou somando 2 habilidades, viu? Eu não dou aula somente de português, não, mas também de inglês, tá? Não só, como também, que é a mesma coisa, né? Como também de português. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Ana não fala. A gente poderia só falar Ana não fala, todo mundo ia entender. É a primeira oração, ó, o verbo falar. Ana não fala. Mas aí a gente quis adicionar uma outra coisa que a Ana não consegue fazer. Ana não fala, nem ouve.
Então, aqui, ó, a gente tem outra oração com o verbo ouvir. Agora, nessa segunda aqui, no número 2, a gente tem conjunções adversativas. O que são as conjunções adversativas? São coisas que acontecem opostas, ao contrário, tá? A ideia de contraste. Quando eu falo assim, aqui no exemplo a gente tem, não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Tá? A gente poderia ter dito assim, porque o todavia a gente não usa muito na fala, né? Mas a gente usa o quê? O mas, o porém. Ó, não fomos campeões, mas exibimos o melhor futebol. Tem um contraste. A gente tinha tudo para ser campeão, a gente não ganhou, mas a gente mostrou que é bom. Tá vendo? Tem um contraste. Tem uma ideia de oposição, tá? Por exemplo, poxa, eu queria tanto sair, mas está chovendo. Então tem um contraste, ó. O estar chovendo não vai deixar eu sair. O que acontece aqui nessas conjunções adversativas? Vocês viram que no exemplo a gente usou o todavia, que a gente não costuma usar muito, né? Quando a gente fala. A gente usa o mais ou o porém. E aí, a gente precisa, por isso que é importante a leitura. Quando você lê livros, né, lê notícias, você conhece essas novas conjunções, tá vendo? São muito utilizadas nesses textos mais formais. Contudo, entretanto, no entanto, tá? Ó, por exemplo, eu queria comprar um celular novo. Entretanto, ainda não tenho dinheiro. Então, eu queria comprar. Entretanto, eu poderia substituir pelo mais, mas eu não tenho dinheiro. Né? Dá essa ideia do contraste, tá? Então, a gente vai fazer bastante exercício com essas palavrinhas, que a gente não usa muito, né? O contudo, entretanto, para a gente gravar, fixar bem qual é o sentido delas na frase, né? Que é esse sentido do contraste, tá bom? Agora vamos ver aqui as conjunções alternativas. A alternativa dá a ideia de escolha, de alternativa mesmo. Por exemplo, você pode escolher A ou B, ou essa ou aquela, ó, ou, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ou você vem conosco, ou você não vai. Tá vendo, ó? Eu posso falar também, ora chove, ora faz calor. Tá vendo? Ó, da ideia de alternância. Quer você esteja aqui, quer não esteja, eu irei. Ou eu viajarei. Ou seja frio, ou seja calor, ou esteja, né? Aí eu me perdi um pouquinho no seja. Mas a gente vai se achar aqui, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. É ideias de alternativas. Ou isso, ou aquilo. Conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas vão concluir um pensamento, finalizar uma situação, tá? Então, a gente tem aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês várias conjunções, ó, logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, assim. Então, vamos lá, pessoal, ó, chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Tá vendo? Então, a gente está concluindo a ideia. Ó, chove bastante. Logo, poderia substituir pela palavrinha logo. Logo, a colheita está garantida. Por quê? Quando chove, o solo fica úmido e as plantas se desenvolvem melhor. Então, ó, chove bastante, por isso a colheita está garantida. Estão vendo? E a gente tem as explicativas. A explicativa é razão, né? Tem a ver com razão,
com motivo, tá? E aí a gente tem um detalhe, ó. A gente pode usar pois nas conclusivas e a gente também pode usar pois nas explicativas. Só que nas explicativas o pois vem antes do verbo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, não choveu porque nada está molhado. Então, ó, tá explicando. Como é que você sabe? Se eu disser assim, ah, não choveu. Aí vocês iam me perguntar, pô, professora, como é que você sabe que não choveu? Aí eu, ué, porque nada está molhado, o chão não está molhado. Tá vendo? Então, eu posso usar nas explicativas que, porque, assim, pois, porquanto, por conseguinte. Então, como eu já falei antes, né? Muitas palavrinhas aqui a gente não está acostumado a usar, porque a gente pratica muito a linguagem informal. Mas aí com os exercícios a gente vai fixar, vai entender bem, tá bom? Então, deixa eu limpar aqui e vamos fazer uns exercícios, ó. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse número 1 com vocês, tá? E aí a gente tem até o 5. Eu posso enviar para vocês e aí a gente faz na próxima aula, tá bom? Porque a gente vai fixar o que a gente aprendeu hoje. O que vocês acham?